A manhã começava devagar quando José Carlos, aos 74 anos, abriu a janela da pequena casa onde vivia sozinho havia quase uma década. O vento frio tocou seu rosto enrugado, denunciando que mais um dia, igual a tantos outros, estava prestes a começar. A cozinha silenciosa, a mesa posta sempre para um, o relógio insistindo em lembrar que o tempo não parava, tudo confirmava que a solidão se tornara sua única companhia fiel. O médico aposentado, viúvo há anos, já não esperava muito da vida. Os filhos, criados com sacrifício, raramente telefonavam. Tinham suas próprias vidas, seus próprios mundos, empregos, compromissos, filhos, sempre com a desculpa pronta de que estavam sem tempo. Ele conhecia bem essa justificativa. Era a mesma que usara tantas vezes quando era jovem, tentando equilibrar plantões intermináveis com a criação dos próprios filhos. Agora, ironicamente, recebia de volta o eco do que um dia foi. José colocou a mão sobre o peito, sentindo a pressão insistente que o acompanhava nas últimas semanas. A aposentadoria não lhe tirara apenas o uniforme branco, tirara também o propósito. A casa parecia enorme para um homem só. Cada ambiente guardava memórias de mais e visitas de menos. Decidiu ir ao posto de saúde naquela manhã. Nada grave demais, dizia a si mesmo, mas a verdade era que ele sentia algo diferente. Uma espécie de cansaço que parecia envolver o corpo e a alma. A unidade ficava a 2 quadras dali. Caminhou devagar, observando o bairro como alguém que já viu o mesmo cenário centenas de vezes, mas que tenta encontrar nele algum interesse renovado. A fila na recepção era longa, como sempre. Ele não se importava. Fazia anos que não tinha pressa. Cada pessoa numa fila era, para ele, um lembrete de que ainda existiam vozes vivas ao redor. Mas naquele dia, algo, ou alguém, mudaria tudo. Ela apareceu subitamente, caminhando pelo corredor com postura leve, olhar atento e um jaleco tão branco que parecia recém-passado. O crachá pendendo no peito dizia Márcia, enfermagem. Seus olhos eram jovens demais para carregarem tanta responsabilidade, e ainda assim era impossível não notar um brilho de quem leva a profissão como missão. "O senhor é o José Carlos?" Ela perguntou com um sorriso sincero. Ele ficou surpreso. Geralmente as pessoas o chamavam de seu José, senhor ou simplesmente próximo. "Sou eu, sim", respondeu ajeitando os óculos. "Ótimo. A consulta do senhor está marcada comigo hoje. Pode me acompanhar?" Ela dizia aquilo com leveza, mas havia algo no tom que José não lembrava de ouvir havia muito tempo. Atenção. A sala de atendimento era simples, mas o modo como ela se movia ali dentro fazia tudo parecer mais acolhedor. José sentou-se, observando discretamente a moça de 23 anos que preparava o equipamento para aferir sua pressão. "O senhor parece cansado", ela comentou sem desviar os olhos do aparelho. "Dormiu bem?" Ele riu, um riso curto e cansado. "A idade, às vezes o sono foge. A idade pode até atrapalhar, mas não explica tudo", disse ela, apertando suavemente o manguito em seu braço. "Às vezes, o emocional pesa mais que o corpo." José levantou o olhar intrigado. Ninguém perguntava o que ele sentia há anos. Só perguntavam o que ele tinha. "O senhor mora com alguém?" ela completou. A pergunta a atingiu como um golpe leve, mas certeiro. "Não, estou só desde que minha esposa faleceu." Márcia perdeu o sorriso por um instante. Não de pena, mas de empatia verdadeira, aquela que se reconhece nos olhos. "Deve ser difícil", sussurrou. Ele respirou fundo, desviando o olhar para a mesa. "A gente se acostuma, ou aprende a fingir que acostumou." Ela finalizou o exame, analisou o papel e franziu o senho. "Sua pressão está elevada. Nada alarmante por enquanto, mas precisa de cuidado e descanso. E companhia." Ele quase riu. "Companhia é artigo raro na minha idade." Márcia sorriu de canto. "Não precisa ser." Aquela frase ficou ecoando na mente dele por horas.
E assim começou o que mudaria não apenas o dia de José Carlos, mas o rumo inteiro de sua vida. Nas semanas seguintes, ele passou a frequentar o posto mais vezes. Às vezes tinha motivo, às vezes criava um. Pedia revisão de exames, checava a pressão, perguntava sobre novas medicações. Ele sabia, ela sabia. Ambos sabiam que não era apenas pelas consultas. E o mais surpreendente era que Márcia nunca parecia incomodada. Pelo contrário, quando o via entrando, levantava o rosto com um sorriso que iluminava a sala. "O senhor de novo, seu José", dizia em tom brincalhão. "A saúde exige manutenção constante, minha filha." Ela ria e aquele riso preenchia o ar de um jeito que José não sabia mais como explicar. Foi em um desses encontros que ela percebeu algo além do normal. Ele chegou pálido, respirando mais rápido, apoiando-se levemente na parede. "O senhor correu?" perguntou preocupada. "Não, só fiquei um pouco cansado." Ela o levou para a sala rapidamente, examinou, trouxe água, ajustou o travesseiro atrás das costas dele. E pela primeira vez ele sentiu o toque dela como algo que ultrapassava o protocolo. "O senhor tem comido bem?" ela insistiu. Tenho comido, sim. O que dá?" Márcia se levantou, revirou os olhos. "Isso não é resposta, seu José. Me passa seu endereço. Vou passar aí amanhã e preparar algo de verdade. Se o senhor não se alimenta direito, a pressão não vai estabilizar nunca." Ele ficou sem reação. "Não precisa incomodar." "Não é incômodo", ela rebateu firme. "Eu me preocupo com meus pacientes. E com o senhor, um pouco mais." A frase o paralisou por segundos. O coração, cansado pela idade, encontrou ali uma faísca inesperada. Algo que ele não ousava interpretar, mas que incendiava lentamente um espaço dentro dele que ele acreditava já morto. No dia seguinte, às 4 da tarde, Márcia bateu em sua porta. Tinha o cabelo preso num coque alto, uma mochila simples nas costas e o mesmo perfume leve que ele já reconhecia ao longe. "Trouxe algumas coisas", ela anunciou, "e vim verificar se a cozinha do senhor é tão bagunçada quanto imagino." Ela entrou, olhou em volta e soltou uma risada. "Eu sabia", exclamou. "Isso aqui precisa de ordem urgente." Ela abriu armários, lavou uma pilha de louça que ele insistia estar quase limpa, organizou temperos, limpou a mesa e começou a preparar o almoço como se aquele lugar fosse dela há anos. José a observava em silêncio, um silêncio cheio de significados. Márcia preenchia todos os espaços com uma energia viva, fresca, completamente oposta à melancolia que habitava aquela casa. Quando o cheiro da comida começou a tomar a sala, ele fechou os olhos por alguns segundos. Fazia anos que a casa não cheirava assim, a afeto. A presença dela não era apenas agradável, era transformadora. Sentaram-se para comer e conversaram por quase 2 horas. Ela falava dos estudos, dos sonhos, da dificuldade com transporte, do pequeno apartamento onde vivia com uma colega. Ele contava histórias da época em que era residente, dos plantões intermináveis, das vidas que viu chegar e ir embora. E, sem perceber, falava também da tristeza de envelhecer quando ninguém parece reparar mais em você. Márcia ouvia tudo com os olhos atentos. "O senhor é especial", disse ela do nada. "Eu sinto isso desde a primeira consulta." Ele ficou sem ar. "Eu? Especial?" Ela assentiu. Os olhos brilhavam. "O senhor cuida das pessoas, mesmo sem trabalhar mais. Sua presença acalma. O senhor faz falta quando não aparece." José olhou para ela com uma expressão que misturava surpresa, gratidão e medo. Talvez fosse o primeiro sinal de que aquilo estava ultrapassando a fronteira entre o profissional e o íntimo. E talvez fosse tarde demais para impedir. Dias depois, quando Márcia terminava de arrumar a sala, pronta para ir embora, ela parou na porta como se algo a puxasse de volta. "Posso te perguntar uma coisa?" disse, deixando o senhor de lado pela primeira vez. Claro, ela respirou fundo,
reunindo coragem. Você nunca pensou em recomeçar? Ele ficou em silêncio. Recomeçar? Como assim? Ela deu um passo à frente. Na vida, no amor. José Carlos sentiu o chão sumir por um instante. Aquele olhar jovem e intenso, fixo nele, não podia ser real. Ele era velho demais para aquilo, machucado demais, realista demais. Márcia, eu tenho idade para ser seu avô, murmurou. Ela sorriu. Mas não é. As pessoas vão falar. Seus amigos, sua família. Eu não me importo. Ela interrompeu firme. Eu sei o que sinto. E sei o que você sente também. O ar ficou denso. A respiração dele acelerou. Entre eles havia agora um campo magnético impossível de negar. E então aconteceu. Um beijo tímido, lento, cheio de hesitação e desejo contido. O tipo de beijo que não deveria existir, mas que parecia inevitável. Um encontro emocional que explodia contra todas as probabilidades. Quando os lábios se tocaram, José sentiu anos de solidão desmoronando. Márcia segurou seu rosto como quem segura uma verdade preciosa. Ali, naquele instante, os dois sabiam. Aquilo não era brincadeira. Era real, inesperado, impossível e completamente incontrolável. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Eu fico se você quiser, sussurrou. Ele fechou os olhos, a voz falhando. Eu quero mais do que deveria. Então deixe acontecer. E ele deixou. Porque pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia vivo. E é justamente aí que a história começa a mudar de rumo. Porque quando o amor floresce, onde ninguém espera, outras forças começam a se mover. E nem todas são boas. A relação entre José Carlos e Márcia começou a crescer de um jeito tão natural que parecia inevitável. Era como se ambos tivessem encontrado um refúgio, uma pausa na vida cheia de falhas que cada um carregava. José, com toda a sua experiência e feridas antigas, começou a recobrar um brilho que achava perdido. E Márcia, com sua juventude intensa e coração imenso, encontrou nele um tipo de amor que nunca havia conhecido. Um amor seguro, firme, protetor, feito de presença verdadeira. Mas qualquer mundo onde duas almas se encontram sempre atrai olhares, alguns curiosos, outros maldosos. E, infelizmente, a notícia se espalhou muito mais rápido do que José imaginava. Os vizinhos foram os primeiros a perceber. A moça jovem entrando e saindo da casa dele, às vezes tarde, às vezes cedo demais. Os cochichos começaram tímidos, depois ganharam força. No início, José nem dava atenção. Estava ocupado demais, tentando viver o que lhe restava com intensidade renovada. Mas as palavras maldosas nunca ficam só na rua. Elas chegam onde mais machucam. Os filhos ficaram sabendo e vieram até ele no pior dia possível, justamente quando Márcia tinha decidido dormir ali, depois de uma noite em que José sentiu o coração apertar forte demais. Estava fraco, cansado, mas feliz por acordar com ela por perto. O calor de Márcia na cama trazia uma sensação de pertencimento que nenhuma das conquistas da vida lhe havia dado. Às 10 da manhã, um barulho brusco na porta ecoou pela casa. Batidas fortes, impacientes, ríspidas. José se levantou devagar, apoiado na bengala. Quando abriu, viu os 3 filhos, Renato, o mais velho, Helena, a do meio, e Daniel, o caçula. Os 3 parados com cara de indignação, fúria e um tipo de nojo que José não sentia desde os tempos em que via famílias destruídas por brigas em hospitais. Pai, o que está acontecendo aqui? Renato perguntou, sem cumprimentar, sem beijar, sem nada. José franziu o senho. O que está acontecendo? É que você apareceu depois de meses sem dar notícia. Helena cruzou os braços. Não começa com drama. A gente veio porque soubemos de uma história absurda. Daniel completou. Uma moça, jovem, que está morando aqui? Com o senhor? José respirou fundo.
tentando manter a calma. Ela não está morando aqui, mas tem me ajudado. E sim, estamos próximos. Renato explodiu. Próximos? Pai, você enlouqueceu? Ela tem a idade da minha filha. Você acha normal isso? José fechou os olhos por um momento. Quando abriu, sua voz saiu firme. Eu não devo satisfação sobre o que é normal ou não. Eu devo respeito ao meu coração. E ele ainda funciona, apesar de tudo. Nesse instante, Márcia apareceu no corredor, com o cabelo preso num coque improvisado, vestindo uma camiseta dele e um short simples. Olhou para a cena sem entender totalmente, mas entendeu o suficiente. Helena deu um passo à frente, encarando-a de cima a baixo. Então é você, a tal enfermeirinha. A palavra saiu como veneno. Márcia quase recuou, mas José posicionou-se entre ela e os filhos. Você não vai falar com ela assim, disse com a voz firme. Renato riu, irônico. Pai, é óbvio que ela está interessada em dinheiro. No que mais ela poderia estar? O senhor realmente acha que uma menina de 23 anos quer um velho de 74 por amor? As palavras entraram como facas. José, por um segundo, sentiu o peso da idade atingir não o corpo, mas a alma. Mas então olhou para Márcia, que segurava o próprio pulso, nervosa, mas firme, e encontrou a força que precisava. Sabe o que eu acho? Ele disse. Acho que, ao contrário de vocês, ela se importa comigo. Não porque eu posso dar algo, mas porque eu existo, porque eu sou alguém, porque eu sinto e porque ela sente também. Helena, chocada, respondeu. Você está realmente dizendo que essa menina tem sentimentos por você? Márcia deu um passo à frente, com a voz trêmula, mas convicta. Tenho, sim. Eu amo ele. O silêncio que se instalou poderia ter derrubado paredes. Renato balançou a cabeça indignado. Isso é absurdo. Você está manipulado, pai. Ela está te usando. Isso vai acabar mal, muito mal. José respirou fundo, venceu o medo e disse o que guardara por anos. O que acabou mal, Renato, foi nossa relação. Você, Helena, Daniel, vocês me perderam faz tempo. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Mas vocês nunca quiseram olhar para mim depois que ficaram adultos. E agora vêm aqui, não por preocupação, mas por medo de perder algo que acham que é direito de vocês. O impacto da verdade deixou os 3 imóveis. José finalizou. Se vierem aqui para me ver, sejam bem-vindos. Mas se vierem para criticar quem me ama, por favor, não venham. Daniel, o mais sensível, ficou com os olhos marejados. Mas Renato pegou a chave do carro, chateado, e saiu indignado. Helena foi atrás, bufando. Daniel, antes de ir, olhou para o pai e sussurrou. Eu só não entendo isso, pai. Mas eu vou tentar. José assentiu, e aquilo vindo dele já era muito. Quando a porta se fechou, o silêncio da casa parecia vibrar. Márcia se aproximou devagar, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria causar nada disso. José segurou suas mãos. Você não causou. Você curou. Eles apenas nunca quiseram enxergar. Ela chorou, encostando o rosto no peito dele, e José a envolveu num abraço silencioso, como quem protege um amor precioso demais para ser exposto ao mundo. A partir daquele dia, Márcia começou a passar mais tempo ali, não oficialmente morando junto, mas na prática. Era isso. Ela estudava, trabalhava e sempre que podia, corria para cuidar de José. Ele, por sua vez, fazia de tudo para que ela se sentisse segura, respeitada, em casa. E a proximidade não tardou a se transformar em algo mais profundo. Os dois começaram a dividir mais do que refeições e conversas. Márcia passou a dormir lá em noites mais frias. José ganhou o hábito de preparar café da manhã para ela, mesmo com mãos trêmulas. Ela ria toda vez que ele tentava fazer panquecas e queimava a metade. Mas entre essas cenas simples havia uma verdade crescendo. Eles se amavam, não como pai e filha, não como jovens recém-apaixonados. Era um amor diferente,
Um amor que encontra terreno fértil na necessidade de ser visto, ouvido, cuidado. Um amor que preenche lacunas que ninguém mais preencheu. Um amor real e, por isso mesmo, perigoso. Mas enquanto Márcia trazia vida à casa, José escondia um peso que havia descoberto sozinho. Os exames que dissera estar normais não estavam. A pressão alta era só um sintoma. A insuficiência cardíaca avançava mais rápido do que ele esperava. Sua energia diminuía dia após dia. Às vezes, sentia uma dor aguda no peito, mas disfarçava sorrindo. Ele não queria que Márcia soubesse. Não queria transformar cuidado em pena, muito menos transformar amor em despedida antecipada. Mas o corpo sempre fala mais alto. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, José levantou para ir até a cozinha e mal deu 2 passos antes de sentir o coração falhar. Um aperto, um choque, um peso esmagador. Ele tentou disfarçar, segurou o batente da porta, respirou fundo, mas Márcia percebeu na hora. "José, o que houve?" Ele sorriu forçado. "Nada, só levantei rápido demais." Ela se aproximou devagar, atenta. Tocou sua mão, sentiu o tremor, viu o suor frio na testa. "Isso não é levantar rápido", disse com a voz baixa, quase quebrando. "O que você está escondendo?" Ele desviou o olhar. Ela insistiu. "José, por favor, fala comigo." E ele soltou um suspiro pesado, cansado, derrotado. Naquela noite, Márcia encontrou na gaveta dele um envelope amassado. Abriu com mãos trêmulas, leu, e o coração dela desabou. As lágrimas vieram antes mesmo de ela se dar conta. Quando ele voltou para a sala, a encontrou sentada no sofá, o exame no colo, o rosto banhado de lágrimas silenciosas. "Por que você não me contou?" Ela sussurrou sem forças. José sentiu o mundo inteiro desmoronar. "Porque eu não queria que você ficasse por pena. Eu não queria que seu amor se transformasse em obrigação." Márcia se levantou, caminhou até ele e segurou seu rosto com as 2 mãos, firme, intensa, decidida. "Como você pode pensar isso?" disse quase em pranto. "Você não entende, José? Eu amo você. Eu amo você de um jeito que nunca amei ninguém. E eu vou lutar com você, seja qual for o tempo que você tenha." Ele fechou os olhos, as lágrimas finalmente caindo. "Eu só queria que você fosse feliz." Ela encostou a testa na dele. "Eu sou feliz com você. E quero estar com você até o último dia, mesmo que o mundo inteiro não entenda." Então, o amor deles ganhou outro significado. Não apenas paixão, não apenas carinho, mas compromisso, entrega, coragem. Porque amar alguém que está perto de ir embora é o ato mais corajoso que existe. E Márcia escolheu isso, escolheu ele. Mas enquanto o amor deles se fortalecia lá fora, os filhos de José se organizavam para impedir o que chamavam de loucura. Uma reunião foi marcada. Documentos foram procurados. Advogados foram consultados. E uma tempestade se aproximava. Uma tempestade capaz de abalar tudo o que José e Márcia haviam construído. Porque agora eles queriam tirar dela o direito de estar com ele e queriam tirar dele o direito de amar. O sol já se despedia por trás dos prédios quando José Carlos caminhava pelo corredor silencioso do hospital, sentindo o coração bater com uma força que não parecia condizer com seus 72 anos. Era como se algo estivesse prestes a mudar para sempre. Algo que ele não conseguia explicar, mas que pesava nos ombros desde a última conversa com Márcia. Ela parecia distante, preocupada, escondendo alguma coisa atrás daquele sorriso que antes iluminava tudo ao redor. José tentava ignorar a sensação amarga de que algo havia acontecido após a visita de seus filhos. Mas a intuição, aquela mesma que o guiou por décadas na medicina, insistia em alertar que o desfecho se aproximava. Quando entrou no quarto onde Márcia estava organizando prontuários, a luz fria refletiu nos olhos dela, que rapidamente tentaram disfarçar o brilho úmido.
Ele percebeu na hora e, mesmo assim, sorriu com carinho, como se tentasse protegê-la de qualquer dor que estivesse carregando. Márcia não resistiu por muito tempo. Assim que o viu, deixou os papéis de lado e foi até ele, abraçando-o como se o mundo estivesse por desabar. José sentiu o corpo pequeno dela tremer contra o seu peito e foi ali, naquele instante, que entendeu que ela precisava mais dele do que estava disposta a admitir. Ele segurou o rosto dela com ternura e perguntou o que havia acontecido. Márcia respirou fundo, tentando organizar as palavras, mas a verdade explodiu de forma abrupta. Seus pais descobriram sobre o relacionamento dos dois através das redes sociais de um colega do hospital. Comentários cruéis, especulações e julgamentos começaram a circular, expondo-os de forma injusta. A família dela, ultraconservadora e rígida, não aceitou a ideia de ver a filha envolvida com um homem bem mais velho e exigiu que ela colocasse um fim imediato na relação. Pior, ameaçaram expulsá-la de casa e cortar todo o apoio financeiro caso ela insistisse em continuar. Cada palavra dita por ela parecia atravessar o peito de José como facas. Ele já havia enfrentado preconceitos ao longo da vida, mas nada o preparou para ver o sofrimento estampado no rosto de alguém tão jovem, tão cheia de sonhos. Ainda assim, com a sabedoria de quem viveu o suficiente para entender os limites da vida, ele segurou as mãos dela e disse calmamente que não queria que ela destruísse a própria família por causa dele. A frase saiu firme, mas por dentro ele se partia. Márcia, desesperada, insistiu que não se importava com nada disso, que tudo o que queria era ficar ao lado dele e que não deixaria ninguém controlar seus sentimentos. Foi então que José fez algo que surpreendeu até a si mesmo. Ele pediu que Márcia tirasse alguns dias para pensar, respirar, reorganizar a própria vida, sem tomar nenhuma decisão que viesse da dor ou da pressão. Disse que estaria ali, esperando por ela, sem julgamentos. Márcia tentou argumentar, mas José colocou um dedo sobre os lábios dela, pedindo silêncio. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ela sentiu medo de perdê-lo. Os dias seguintes foram longos e silenciosos. José voltava para casa, sentindo a ausência dela como se fosse um eco dentro das paredes. O relógio marcava as horas com uma crueldade incômoda, e cada minuto se arrastava como se estivesse preso em um ciclo angustiante. Ele tentava se ocupar lendo, assistindo televisão, caminhando, mas nada ocupava a lacuna que Márcia deixara. Seus filhos, percebendo que o pai havia sido abalado emocionalmente, tentaram aproveitar o momento para convencê-lo a vender a casa e ir morar com um deles. José percebeu que o interesse deles não era por preocupação, mas pelo patrimônio que pretendiam administrar. Em um jantar forçado, na casa do filho mais velho, ele finalmente desabafou. Disse claramente que não venderia nada, que estava cansado de ser tratado como incapaz e que gostaria de ser respeitado por suas escolhas. O silêncio desconfortável que se seguiu deixou claro que nenhum deles estava preparado para ouvir isso. E José saiu dali com a sensação libertadora de finalmente se defender. Dias depois, quando voltava do supermercado, encontrou uma carta presa à porta de casa. O coração acelerou ao reconhecer a caligrafia de Márcia. Ele entrou rapidamente, sentou-se no sofá e abriu o envelope com mãos trêmulas. A carta dizia que ela estava hospedada na casa de uma amiga, pois realmente havia sido expulsa pelos pais. Dizia que não queria ser um peso na vida dele, mas que também não queria desistir do que sentia. Revelava que começaria a trabalhar como plantonista em outro hospital e que estava determinada a construir a própria independência. Ao final, pedia que ele esperasse por ela no café onde haviam se encontrado pela primeira vez, no próximo domingo, às 16h. Se você aparecer, vou saber que ainda há um futuro para nós, ela escreveu. O domingo chegou devagar. José acordou cedo. Arrumou-se com uma calma que escondia um nervosismo absurdo.
Escolheu a camisa azul favorita de Márcia, penteou o cabelo com mais cuidado do que de costume e saiu de casa sentindo o coração bater como o de um adolescente prestes a reencontrar o primeiro amor. Caminhou pelo calçadão, sentindo o vento batendo no rosto e as lembranças surgirem como ondas. O riso dela, o jeito que o chamava carinhosamente, as conversas longas sobre sonhos e medos. Quando chegou ao café, exatamente às 4, viu que o local estava quase vazio. Apenas 2 mesas ocupadas. Ele escolheu a mesa onde haviam se sentado meses antes e esperou. Os minutos pareciam horas, 6 minutos, 20, 30. A cada pessoa que entrava, José prendia a respiração, mas nenhuma era ela. Quando o relógio marcou 5 horas, José sentiu o coração apertar. Talvez ela tivesse desistido, talvez tivesse mudado de ideia, talvez seus pais tivessem conseguido convencê-la. O desânimo começou a tomar conta, empurrando-o para uma tristeza silenciosa. Ele já estava prestes a se levantar quando ouviu passos correndo na calçada e uma voz ofegante chamando seu nome. Era ela. Márcia estava ali, com os cabelos um pouco bagunçados, respiração acelerada e olhos brilhando. Pedia desculpas, dizendo que o ônibus atrasou e que ela teve que correr desde a avenida para não perdê-lo. José sorriu e, naquele instante, tudo o que importava era o fato de que ela veio. Ela queria ficar. Ela escolheu estar ali. Eles conversaram por horas. Márcia contou sobre o novo emprego, sobre como estava tentando se reorganizar emocionalmente e sobre como não pretendia abrir mão do amor deles por causa de julgamentos alheios. José ouviu tudo com atenção, admirando a força e a maturidade que ela adquirira em tão pouco tempo. Ele também abriu seu coração, contou sobre os conflitos com os filhos, sobre o medo de machucá-la e sobre a sensação de renascer desde o dia em que ela entrou em sua vida. No final da conversa, Márcia segurou a mão dele e disse: "Eu quero começar uma vida ao seu lado. Não importa a idade, não importa a opinião dos outros. Quero construir algo verdadeiro com você. Mas preciso saber se você está disposto a enfrentar tudo isso comigo." José sentiu os olhos marejarem, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ele respondeu sem hesitar: "Eu esperei minha vida inteira para sentir algo assim. E não vou deixar ir embora." Os meses seguintes foram intensos e transformadores. Márcia alugou um pequeno apartamento perto do hospital, começou a juntar dinheiro e construiu sua rotina com uma independência que surpreendia até ela mesma. José a ajudava como podia, não por obrigação, mas por orgulho. Eles viviam momentos simples, mas profundamente significativos. Jantares caseiros, caminhadas ao entardecer, risadas espontâneas e conversas que se estendiam madrugada adentro. Era como se cada segundo juntos fosse uma espécie de cura para as feridas que ambos carregavam. Os filhos de José, ao perceberem que o pai estava mais firme, decidido e feliz do que nunca, tentaram se reaproximar. Mas o médico deixou claro que não aceitaria mais manipulações. Eles se calaram, percebendo que o pai, que sempre consideraram frágil, agora tinha encontrado força em algo que não conseguiam controlar: o amor. O clímax da história veio em um sábado chuvoso. Márcia chegou à casa de José completamente molhada, rindo como uma menina e trazendo uma sacola com ingredientes para cozinhar algo especial. Disse que queria fazer sua receita favorita, moqueca, porque tinha algo importante para contar. José estranhou o brilho diferente no olhar dela, mas deixou que continuasse. Enquanto cozinhavam juntos, a casa parecia mais viva do que nunca. O aroma dos temperos se misturava ao som da chuva e às risadas espontâneas que surgiam entre um carinho e outro. Quando a comida ficou pronta, eles se sentaram à mesa e Márcia segurou a mão dele com delicadeza. Com a voz suave, ela disse que havia decidido estudar para se especializar em geriatria, inspirada pelos pacientes que conhecera e principalmente por ele.
Disse que queria fazer a diferença para outras pessoas como José. Pessoas que viveram muito, mas que muitas vezes eram esquecidas pelos próprios filhos. José sentiu o coração disparar. Aquilo significava muito mais que uma carreira. Significava que ele transformara a vida dela de uma maneira profunda. Ele chorou discretamente, sem vergonha nenhuma. No auge daquele momento, Márcia levantou-se, ajoelhou-se diante dele e tirou do bolso uma pequena caixinha. José, surpreso, levou as mãos ao rosto. Dentro havia um anel simples, mas carregado de significado. Márcia disse: "Eu sei que o mundo pode julgar. Sei que muita gente não entende, mas eu não quero mais ter medo. José, você me aceita como sua família, como sua parceira, sua amiga, seu amor." O médico aposentado, que já havia vivido tanto e visto tantas dores, nunca se sentiu tão vivo quanto naquele instante. Ele disse sim com o coração inteiro, e os dois se abraçaram como se o resto do mundo simplesmente não existisse. A história deles viralizou tempos depois, quando uma amiga de Márcia, emocionada, contou o romance em suas redes sociais. Milhares de pessoas se sensibilizaram, torceram, comentaram e se inspiraram no casal improvável que desafiou preconceitos, julgamentos e expectativas sociais para viver um amor verdadeiro. José e Márcia tornaram-se símbolo de que nunca é tarde demais para encontrar um novo começo. E que a verdadeira família não é aquela que nasce do sangue, mas aquela que nasce da escolha. E enquanto muitos julgavam, milhares apoiavam. O casal seguia firme, mostrando ao mundo que o amor, quando é real, não pertence à lógica, mas ao coração. Se você chegou até aqui e essa história te tocou de alguma forma, deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou. Se inscreva, curta e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa jornada inspiradora. Quem sabe você não é a próxima pessoa a viver um recomeço assim?